Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos, da disciplina de Matemática. E na aula de hoje nós iremos realizar a resolução da atividade sobre grandezas diretamente proporcionais. Então vamos para a leitura da primeira questão. A torneira da figura vaza em média 6,4, então tá aqui, ó, vaza 6,4 litros de água a cada 2 minutos, certo? Então, a cada 2 minutos, ela vaza 6,4 litros. Essa aqui é a medida padrão que nós vamos ter, certo? De acordo com a situação acima, até este momento, quantos litros de água foram desperdiçados? Olha só o que é que diz a situação acima. Estou aberta há 5 minutos. Que desperdício! Então, em 5 minutos, gente, ele já gastou quantos litros? Então, esse é o problema. Em 5 minutos foram gastos quantos litros? Então, nós já sabemos que a cada 2 minutos, essa torneira ela vai desperdiçar 6,4 litros de água. Olha só, gente, como é que eu posso resolver aqui utilizando só uma noção simples, um raciocínio maravilhoso que vai nos levar a essa grandeza diretamente proporcional. O que é que diz a grandeza diretamente proporcional? Diz o seguinte, que se eu diminuir uma grandeza, a outra diminui também na mesma proporção. E se eu aumentar uma grandeza, a outra também aumenta na mesma proporção. Ou seja, aqui eu tenho duas grandezas, que é o tempo, que está dado em minutos, e nós temos a capacidade de água, que está dada em litros. Se eu diminuir o tempo, a capacidade diminui. Ou seja, se eu deixar a torneira ligada pouco tempo, eu vou gastar pouca quantidade de água. Se eu deixar a torneira ligada muito tempo, eu vou gastar uma capacidade maior de água. Então, olha só o que é que acontece aqui. Ó. Se eu pegar 2 minutos e dividir por 2 e pegar 6,4 e dividir por 2, ó, eu estou dividindo ambos os valores, então a mesma proporção. Então isso é válido. Qual é o valor que eu vou encontrar? Ó? 2 por 2, 2 dividido por 2 dá 1. Então, 1 minuto. 6,4 dividido por 2 dá 3,2 litros. Ou seja, ó, se essa torneira aberta gasta 6,4 litros em 2 minutos, é claro que se eu reduzir pela metade o tempo, ela vai gastar apenas a metade dessa capacidade, que será de 3,2 litros. Então, essa aqui é um raciocínio bem simples, ó, gente. Usando aqui proporcionalidade. Ó. Se eu dividir a capacidade tempo por 2, eu vou ter que dividir obrigatoriamente a capacidade de litros por 2. Então, foi isso que eu fiz, ó. De 2 para 1, dividiu por 2. De 6,4 para 3,2, dividiu por 2. Então, até aí, tudo bem. Eu apliquei o raciocínio de grandeza diretamente proporcional. De diminuir uma grandeza e a outra grandeza também diminuiu. O que é que eu vou fazer agora? Meu objetivo não é descobrir nessa quantidade de tempo, que é 5 minutos. Então, de 1 para 5, gente. De 1 minuto para 5 minutos, aumenta ou diminui? Aumenta. Aumenta quantas vezes? De 1 para 5, gente, vai aumentar, ó, 5 vezes. Olha a brincadeirazinha que eu estou executando aqui de maneira simples. Se o tempo aumenta 5 vezes, a capacidade também vai ter que aumentar 5 vezes. Olha só, 1 vezes 5 é 5 e 3,2 vezes o 5, a gente vai calcular agora o resultado. 5 vezes 2 dá 10, vai 1 desce 0. 5 vezes 3 é 15, com 1, 16. Como tem uma vírgula, bota uma vírgula no resultado. Ou seja, em 5 minutos, essa torneira vai desperdiçar 16 litros. De maneira simples, gente. Só fazendo a comparação. Ó. Então, isso nos leva à alternativa de letra D, 16 litros. Certo, turminha? Então, a resposta é 16 litros. Resposta, 16 litros. Vamos agora para a questão de número 2.
No primeiro semestre, houve 3 avaliações de matemática, cada uma delas com quantidades diferentes de questões. A tabela mostra a quantidade de questões que 3 determinados alunos acertaram em cada prova. Os valores são tais que os números de acertos foram proporcionais aos números de questões da prova. Então, nós temos a primeira coluna, nós temos o aluno, a aluna, né, que é Meire, Fran, Luana. Na segunda coluna, números de questões da prova. Terceira coluna, números de questões acertadas. Então, nós temos aí a nossa tabelinha. A pergunta é, o número de questões que Luana acertou... Olha a pergunta aqui, ó. O número de questões que Luana acertou na terceira prova foi de... Existe uma proporção, gente, entre o número de questões da prova e o número de questões certas. Beleza? Existe uma proporção. Mas olha só o que é que acontece aqui, ó. O que é que acontece se eu comparar aqui esses valores aqui da primeira coluna? De 40 para 8, aumenta ou diminui, gente? De 40 para 8, aumenta ou diminui? Porque a proporcionalidade, gente, ela pode se dar em 2 sentidos. Da esquerda para a direita ou de cima para baixo e vice-versa. Posso pegar esquerda, direita, esquerda. Existe proporcionalidade. Mas eu também posso tomar essa proporcionalidade na vertical, que é de cima para baixo ou baixo para cima. Aqui eu não vou analisar, não é o 40 com o 25, tá? Eu poderia fazer essa análise, poderia, mas o que é mais simples fazer análise é na vertical, de 40 para 8. De 40 para 8, aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Diminuiu quantas vezes, gente? 40 para 8, ela diminui 5 vezes. E 40 dividido por 5 equivale a 8. E eu vou perceber que se eu comparar aqui o 25 e o 5, eu percebo que realmente são grandezas diretamente proporcionais, que de 25 para 5 também diminui. Diminui quantas vezes? 5 vezes. Olha só. Aí está a grandeza que satisfaz a literatura de diretamente proporcionais. 40 para 8 diminuiu 5 vezes, 25 para 5 também diminuiu 5 vezes. Mas o meu objetivo é descobrir o valor do x, então eu vou tornar a fazer a comparação. Ó. De 8 para 16, gente, aumentou ou diminuiu? Aumentou. Aumentou quantas vezes? 2 vezes. Logicamente, que de 5 para x vai ter que aumentar também 2 vezes. E 5 multiplicado a 2 equivale a 10. Então, o x equivale a 10, o que nos leva à alternativa de letra C. Viu como é simples a análise que você faz? Você só vai precisar saber multiplicar e dividir, certo, gente? Então, vamos para a questão de número 3. No cálculo de uma regra de 3 simples, é necessário que 3 valores sejam conhecidos. Na situação a seguir, identifique esses valores. Em 1 hora, 5 torneiras despejam 1.000 litros de água no reservatório. Se fossem 9 torneiras com a mesma vazão, quantos litros de água seriam despejados? Então, nós temos aqui, ó, número de torneiras e nós temos aqui a vazão, que é a capacidade em litros, tá? Número de torneiras e a vazão, que é dada a capacidade em litros. Vou colocar aqui em L de litros. Então, nós temos aqui 5 torneiras despejam 1.000 litros. E a pergunta é, se fossem 9 torneiras com a mesma vazão, quantos litros de água seriam despejados? Na verdade, eu não vou colocar vazão, não. Vou colocar capacidade, tá, gente? Que o mais correto seria isso. Capacidade em litros. Então tá correto agora. Gente, 5 torneiras despejam 1.000 litros. É claro que se você aumenta a quantidade de torneiras,
a capacidade de água despejada ou desperdiçada vai ser também maior. Se eu aumentar o número de torneiras, eu vou despejar mais litros de água. Se eu diminuir o número de torneiras, eu vou diminuir a quantidade despejada de litros de água. Então, é uma coisa simples. Então, quando uma aumenta, a outra também aumenta. Quando uma diminui, a outra também diminui. Então, são grandezas diretamente proporcionais, tá? A proporcionalidade direta está dada nessa situação. Isso é importante que você consiga perceber no raciocínio, tá? E aí, ele está querendo que você calcule o valor de x. Como é que a gente vai poder chegar a esse resultado? É bem simples, né, gente? Sem utilizar a regra de 3 para resolver aqui, eu posso fazer o seguinte, ó. De 5 para 1000, se eu dividir aqui, ó, se eu dividir 5 por 5, eu vou encontrar o 1. E aí, como eu dividi o 5 pelo 5, eu vou dividir o 1000 pelo 5. Se eu dividir o 1000 pelo 5, eu vou encontrar quanto? 200, certo? Ou seja, se eu diminuir de 5 torneiras para uma torneira, cada torneira vai desperdiçar apenas 200 litros de água. E o que é que eu faço agora? Como eu quero saber a quantidade de 9 torneiras, o que é que eu faço agora? Como uma torneira despeja 200 litros, de 1 eu vou aumentar para 9 torneiras. De 1 para 9, eu preciso multiplicar por quanto? Por 9. Se eu multiplico 1 vezes 9 dá 9, 200 eu vou ter que multiplicar por 9 também. E 200 multiplicado por 9, 2 vezes 9, 18. Então vai dar 1.800 litros. Essa é a quantidade de despejo de 9 torneiras ligadas na mesma razão. Essa é uma das maneiras que você tem de resolver. Tá? Isso aqui é uma forma de resolução. Vou botar aqui primeira forma de resolução. Seria assim. Você utilizando só o raciocínio lógico, a comparação, sendo inteligente, buscando entender, estudar o assunto. Professor, existe uma outra maneira de resolver? Existe. Qual é a outra maneira? Aplicando a regra de 3 simples, né? A resolução da regra de 3. E como é que seria essa outra maneira? Vou colocar aqui a segunda forma de resolução, tá? Segunda forma de resolução. Nós vamos trazer aqui essa situaçãozinha aqui, tá? Que é a nossa estrutura, né? Nossa tabelinha aqui, todos os dados da questão, e trazer aqui na forma de proporção. 5 para 9, que vai ser igual a 1000 para x. Pronto. Montou, ó. Aí é só aplicar o produto dos meios pelos extremos. 9 vai multiplicar 1000. E o 5 ele vai multiplicar aqui, ó, o x. Beleza? Então, nós vamos ficar assim. Ó, 5 vezes o x vai ficar 5x. 9 vezes o 1000 vai ficar 9.000. Aí é só você pegar o 9.000 e dividir pelo x, que vai dar 1.800. Beleza, gente? Então, você vai encontrar de qualquer jeito, você vai encontrar o resultado 1.800. Então, está respondido aí de duas maneiras distintas, tá? Vamos para a resolução da última questão. Vou dar aqui um espaço, tá? Que ficou bem acochadinho. Pronto, fica melhor assim. Quarta questão. Um pintor demorou 2 horas e gastou 1 litro de tinta para pintar uma superfície de 10 metros quadrados. Nessa mesma proporção, ele projetou os gastos para pintar outras superfícies e organizou como mostra o quadro abaixo. Então, 2 horas, ele gastou 1 litro, pintou 10 metros quadrados. Em 8 horas, ele gastou 4 litros de tinta. Ó, em 8 horas, ele gastou 4 litros de tintas e pintou uma superfície de 40 metros quadrados. Em 16 horas, ele gastou 8 litros de tintas e conseguiu pintar uma superfície de 80 metros quadrados.
Aí a pergunta é o seguinte: para pintar 200 metros quadrados, ele gastará quanto? Então, gente, se você fizer a comparação rápida aqui, ó, colocando aqui, ó, área, tempo e tinta. A área está dada em metros quadrados, o tempo está dado em hora e tinta está dada em litros, beleza? Então foi 40, 8, 4, 80, 16, 8. Né? Tá aqui, ó. Estou colocando aqui é o que está na tabela. Aí a questão quer saber, para pintar 200 metros quadrados, eu vou precisar aqui de quanto tempo e quantos litros. Aqui é uma questão simples, ó. Eu posso fazer assim, estabelecer a comparação da seguinte maneira. De 40 para 80, aumentou quantas vezes? 2 vezes. Né? De 8 para 16, aumentou quantas vezes? 2 vezes. E de 4 para 8, aumentou quantas vezes? 2 vezes. Porque existe uma proporção direta. Quando uma grandeza aumenta, as outras aumentam também na mesma razão, que é a multiplicação vezes o 2. Mas eu não quero saber qual é o tempo e a capacidade de tinta que nós conseguimos gastar para pintar 80 metros quadrados. Nós queremos saber, ó, para pintar, não é 80, e na 80 já tem na tabela. Que a questão quer saber é para pintar 200 metros quadrados. Eu tenho que sair daqui e chegar aqui. De 40 para 200, eu vou aumentar ou diminuir? Estou aumentando quantas vezes? 5 vezes. Certo? Então, vou apagar aqui que não ficou bacana. Vou colocar de vermelho mesmo. Olha aí, ó. 5 vezes. Então, o tempo, ele vai ter que aumentar também, ó. 5 vezes. Que eu não quero, né? 200, comparar. E a tinta aqui, que eu gastava 4 litros, ela vai ter que aumentar esse gasto. E vai ter que aumentar quantas vezes? 5 vezes, gente. Porque é uma proporção, ó. De 40 para 80, aumentou 2 vezes. De 8 para 16, aumentou 2 vezes. 4 para 8, aumentou 2 vezes. Mas agora eu não quero comparar com 80, eu quero comparar com 200. E de 40 para 200, aumenta 5 vezes. De 8 para o tempo que eu estou procurando, vai ter que aumentar 5 vezes. Então, 8 vezes 5, 40 horas. Tá? Aumentou 40 horas. E a capacidade de tinta, ó, 8 vezes 5, 20. Então, nós temos aqui, ó, gastou 40 horas e 20 litros, o que nos leva à alternativa de letra D. Ó. Perceberam como é simples? Apenas uma comparação. Eu só preciso fazer as comparações corretas, lembrar que as grandezas são diretamente proporcionais e que se uma aumenta, a outra aumenta também na mesma proporção. Beleza, gente? Então está resolvida aí a resolução da atividade correspondente a grandezas diretamente proporcionais. E até a nossa próxima aula, que vai tratar de grandezas inversamente proporcionais. Beleza, gente? Então, vamos até a próxima aula.